Olá, estamos aqui hoje com a doutora Kátia para tirar algumas dúvidas referente à aposentadoria. Nas últimas semanas, até por conta da reforma, por conta da revisão da vida toda que está surgindo nas mídias, surgiu bastante dúvida aqui dos nossos clientes que vieram nos abordando. Então, nessa conversa de hoje, eu vou estar falando um pouquinho sobre a inclusão de tempo, que às vezes a pessoa nos pergunta, sobre tempo que às vezes o INSS não reconhece, enfim, vários assuntos bem legais para que vocês possam estar tirando a dúvida de vocês, né? E também comentando, se o caso, aí nos vídeos que nós vamos estar passando aqui daqui para frente. Estou aqui com a doutora Kátia. A doutora Kátia, ela é presidente da comissão previdenciária aqui da OAB de Americana. Ela é membro da comissão previdenciária da OAB do Estado de São Paulo. Ela é coordenadora da subcomissão de relações com os tribunais do Estado de São Paulo e também membro da subcomissão de relação com o INSS. Tudo bem, doutora Kátia? Tudo bem, Tá tudo bom. ótimo. É um prazer estar aqui para responder, né, e tirar dúvida dos nossos clientes e, quem sabe, dos nossos futuros clientes. Legal. Nós estamos também aqui com a Ana, ela vai estar participando junto com a gente, para também estar perguntando, porque muitos clientes, na realidade, são ela que acaba abordando esses clientes, então ela tem aí uma relação de perguntas para ser feita para a doutora Kátia, ok? Que também pode ser dúvida de... Com certeza, pode ser dúvida de tantas né? pessoas, exatamente. Pode ser as mesmas dúvidas e por isso que a gente Que vai na realidade nós tiramos algumas, né? Que tem várias que vêm. Nós É. tiramos as que são mais pertinentes para que vocês possam estar aí, talvez, se identificando com essas dúvidas, né? E a doutora podendo tirar essas dúvidas. Claro, Legal? claro. Então vamos lá então. Vou falar para a Aninha aqui, mas é a Ana, mas é a Aninha com cara com coração, para ir tirando aqui, para ir fazendo as perguntas para a doutora, né? Em relação até colocando os clientes, pode até citar o nome, vou deixar só o sobrenome para às vezes não aparecer, porque não sei se pode ou não. Mas vamos lá, Aninha, vamos lá para a primeira pergunta para a doutora, para ir já destrinchando isso para nós. Muito bom. Vamos ver, né? Então é isso, gente, para Se eu começar. souber, como se diz, né? Vamos Não, lá. mas vamos embora. Então, só pra gente começar aqui, pra começar. Meu nome é Ana, tá? Aqui é Aninha entre os íntimos. Eu trabalho com a doutora e eu faço essa parte junto com o pessoal aqui de conversar com os clientes, de repente responder o pessoal no Facebook, né? Isso. E aí, que nem eles estavam comentando aqui, quando saiu a revisão da vida toda, nossa, todo mundo queria saber como é que funciona e tudo mais, mas isso dá certo pra mim, não dá? E aí a gente decidiu mudar o esquema aqui para realmente trazer a parte real para vocês. Então, o que o Eduardo estava falando aqui e é realmente isso. A gente quer trazer a situação para ver se vocês se enquadram. E, nossa, é isso mesmo que eu quero. Então, nossa, se encaixou perfeitamente no meu caso. Então, eu trouxe realmente perguntas. E não sei se todo mundo está aí acompanhando, né, os comentários, mas são perguntas que os próprios clientes ou futuros clientes, né, quem sabe, mas são pessoas que acompanham a página que fizeram pra gente mesmo. Então, eu selecionei aqui algumas, muito interessantes, inclusive. Então, vamos começar. O primeiro, ele se chama Jefferson Luiz. Ele perguntou o seguinte: me aposentei em maio de 2016. Entrei com 2 advogados de 2 advocacias sobre a minha revisão, mas os 2 disseram pra mim que eu não tenho direito. Inclusive, o segundo escritório foi assaltado e levaram todos os meus documentos. Agora eu quero saber como é que eu faço para entrar com o processo de novo, se agora eu tenho direito, e em relação aos meus documentos, o que eu faço? E se eu quiser mudar, ou então o que eu faço? Essa é uma pergunta muito interessante. Primeiro, como ele já procurou 2 advogados, seria interessante saber se esses advogados já entraram com alguma ação ou não, né? Por quê? Porque se entrou com alguma ação, né, e de repente conforme foi o andamento dessa ação, qual foi o resultado dessa ação, não é possível entrar novamente. Sim. Né? Então, primeiro teria que verificar nesses 2 casos, nesse caso, esses 2 processos que ele, ou 2 advogados, ou 2 processos, ele não explica, né, de fato se entrou com a ação ou não.
Ou se foi só uma conversa. Ou se foi só uma conversa. Então, se entrou com a ação eu costumo dizer para o cliente, que às vezes tem cliente que é apressado, né? Nossa, não entrou com a minha ação ainda, não, né? Então, a gente precisa primeiro reunir a documentação, fazer cálculo, verificar se seja uma ação de concessão ou uma ação de revisão de benefício, ela é realmente pertinente. E aí, tendo tudo certinho, tudo bonitinho, como a gente fala, de dar entrada no processo. Por quê? O processo entra uma vez só, né? E depois não pode... Entrou uma vez, é aquela vez e vai rodar aquela vez, bem dizer. Exato, sim, assim, às vezes tem processos que ele é extinto, como a gente fala, sem análise do mérito. Então, se alguém verificar esse termo em algum lugar, sem análise de mérito, mas o que quer dizer isso? Quer dizer que o juiz extinguiu sem, ou seja, encerrou a ação, vamos dizer assim, sem analisar o mérito ali dentro, sem avaliar se ele tinha ou não direito. Às vezes por uma falta de um documento, às vezes porque o advogado não se manifestou no processo, enfim. É um monte de fatores que pode ocorrer sem análise do mérito. Mas se, por exemplo, na ação tiver julgado procedente, que é uma palavra que vocês podem verificar aí, às vezes na internet, procedente ou improcedente, ou seja, não julgou o mérito, e aí eu não posso entrar com uma outra ação, porque a gente chama de coisa julgada, e coisa julgada, em regra, não se altera. Existem algumas e poucas exceções que se altera. Então, a coisa julgada não se altera. Por isso, precisa tomar muito cuidado antes de entrar com uma ação judicial. E tem que entrar com um profissional de confiança, né? E que entenda sobre o assunto, que seja um especialista. É isso que a gente sempre orienta. Então, esse advogado, se ele entrou ou não entrou, precisa saber, né? Ponto. Agora, falando sobre a documentação, de que ele que perdeu, primeiro que é uma responsabilidade muito grande do advogado não sei se ele teve... Mas nesse caso, a gente chama isso de força maior, né? Caso foi fortuito ou força maior, mas dependendo da documentação, por exemplo, uma carteira de trabalho, um PPP, é possível, às vezes, pedir na empresa, né, a ficha de registro. Então, a pessoa normalmente sabe onde trabalhou. Então, dependendo da documentação que se extraviou, né, que perdeu, é possível conseguir não mais ali a carteira, né? Mas, assim, nas empresas, tanto a carteira de trabalho como o PPP. As guias, é possível, às vezes, no próprio INSS, levantar se tem algum documento lá, enfim, é possível. Vai ser um pouco mais moroso, um pouco mais trabalhoso? Vai, mas é possível. Isso ele não esclarece se foi revisão ou não. Foi a revisão? Foi revisão. Revisão. Então, às vezes tem no próprio processo administrativo, a gente já consegue sanar isso. É mesmo, pelo né? que chama cópia do processo. Cópia do processo administrativo, a gente já consegue saber se pode ter ou não direito, né? Só que também é importante, antes de fazer todo esse trabalhão, né, saber se realmente ainda está no prazo para dar entrada na sua revisão. Porque o prazo para revisão de qualquer benefício é de 10 anos contados a partir da data do primeiro recebimento, ou seja, da primeira prestação ali do benefício. Então, primeiro precisa verificar. Só uma dúvida, se a pessoa entrou, vamos supor, que 10 anos agora, nós estaremos em 2011, 2011, por exemplo. Isso, mais ou menos, né? Nós estamos em 2021, 2011. Isso. Se a pessoa der entrada na aposentadoria dela lá em 2009, mas até então ela não recebeu essa aposentadoria. Ok. Ela recebeu a partir que ela recebeu, mesmo que ela recebeu atrasado, não importa, recebeu ali em 2011, vamos por aqui, mês 6, 7, né? Ela teria direito a essa revisão. Claro, perfeito. Porque não é da data, porque às vezes na carta de concessão, pessoal de casa, é quando você tem o benefício, você recebe um documento, que é uma carta de concessão. Lá vai constar vários dados, né? Entre eles, a data de início de benefício. Então, a data de início de benefício, aqui no exemplo que o Eduardo deu, é de 2009. E aí, se
realmente, se eu levasse em conta essa data, não mais teria o prazo, porque já teria passado mais de 10 anos. Mas muitos casos, a data de início do benefício não é igual à data da concessão, porque por vezes o INSS demora de conceder, às vezes porque entrou com recurso, às vezes porque precisou entrar com ação judicial. Então a data que deve ser observada não é nem da data da concessão, é da data em que recebeu a primeira prestação. Então, se ele recebeu a primeira prestação em junho, eu tenho até o dia 1º de julho, né, deste ano para dar entrada. É assim que é feito a contagem desse prazo, que a gente chama de decadencial. Perfeito. Muito legal, esclarecedor. E se, por exemplo, a pessoa, que nem o senhor Jefferson, ele tentou a revisão lá em 2018, ele recebeu em maio de 2016, tentou a revisão em 2018. Não deu certo. A gente consegue segurar aquela data para tentar uma revisão novamente? Se essa decisão não foi de improcedência, ou seja, não foi analisado o mérito, é possível. Porque quando ele faz o pedido de revisão, seja administrativo ou judicial, a gente entende que há uma interrupção. Eu falo assim, entre aspas, porque não é um termo adequado para decadência, mas é uma interrupção que há no prazo, né? E aí a pessoa, como ela exerceu o direito, que ela mostrou que ela queria a revisão, esse prazo para de contar. Então é possível que ele faça, né? Então às vezes entrou administrativo, você aí de casa, entrou administrativo, alguma revisão do seu benefício, né? É possível, mesmo às vezes passado dos 10 anos, é possível entrar com a revisão, porque é como se ele tivesse, olha, eu manifestei a minha vontade de revisar o meu benefício e esse prazo para de contar. Nossa. Bacana. Isso. Legal. Vamos lá, para a segundinha? A segunda? Vamos embora. Pra gente partir então para o segundo caso, né? É da senhora Lindalva. Ela diz assim, ó: quando me aposentei, trabalhava na área da saúde, como agente comunitário de saúde, e recebia insalubridade. E no ato da aposentadoria não foi acatado pelo INSS. Eu tenho direito a essa revisão sobre essa questão? Muitas pessoas têm dúvida com relação a essa questão, né? Eu recebo insalubridade, né? E tenho direito a uma... Ela não colocou aí, mas seria de esse tempo ser contado como especial, né? É isso, acho que ela quis dizer, porque aí de casa, as pessoas que estejam ou que foram expostas a agentes nocivos à saúde ou à integridade física, nossa, que termo enorme! Nada mais é do que as pessoas que estejam expostas à insalubridade, periculosidade, acho que soa melhor aí no ouvido de vocês. Então, essas pessoas, né, se realmente comprovadas que tiveram expostas, enfim, tem toda uma regrinha lá no INSS, ela pode ter computado um período maior. Então, se ela trabalhou, nesse caso, 10 anos exposta a um agente biológico, no caso da saúde, é possível, no caso da mulher, acrescer, no caso, se for 10 anos, mais 2 anos. Se fosse um homem, 10 anos, acresceria 4 anos. E aqui voltando, né, com relação a esse caso, nem sempre o fato de receber um adicional de insalubridade lá no âmbito do trabalho, né, que ela recebeu do empregador, de um hospital ou de uma prefeitura, enfim, nem sempre eu vou dizer que esse período pode ser contado como especial, porque a regra lá do trabalhista é diferente do previdenciário. Nossa. Isso. Então, o fato delas de receber insalubridade não quer dizer nada. Há um potencial, veja. Eu não estou dizendo que não serve para nada. Há um potencial aí para que ela possa ter esse período reconhecido como especial e aí ser acrescido. Mas não basta. Ela precisa comprovar essa exposição, certo, né, através de um documento chamado PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário. Então mas onde eu consigo esse documento? O PPP, ele é solicitado
junto à sua empresa que você trabalhou. Na verdade, as empresas são obrigadas, quando o funcionário, empregado, ele se desliga da empresa, né? Ele tem que fornecer esse documento. Ou toda vez que o empregado solicitar. É uma obrigação da empresa em entregar esse documento ao trabalhador. Deixa eu só perguntar, se caso ele sofrer alguma... o empregador não quiser entregar, existe uma forma de a gente pedir isso para o empregador, mesmo que às vezes não queira entregar, ou se ele fala não vai entregar, e tem às vezes mesmo uma reclamação? Não há porquê a empresa não entregar, até porque esse documento normalmente não vai prejudicar a empresa, né? Esse documento ele é emitido com base num laudo técnico que a empresa também é obrigada a fazer ali, não só para aquele funcionário, mas para todos os seus funcionários, que a gente chama de laudo técnico, que é o PPRA. Então esse PPP ele é feito com base num laudo que a empresa já tem ali, e de anos às vezes, né? Então não tem por que não fornecer. É que algumas empresas, né, têm uma certa dificuldade, às vezes não tem um RH ali, não tem uma segurança do trabalho bem elaborada, digamos assim, então é uma certa dificuldade. Pode ser que uma notificação feita para a empresa, né, pode ser por cartório ou uma carta registrada, ou se a empresa realmente não entregar, não cumprir, pode até uma reclamação trabalhista, uma obrigação de fazer e tal. Mas acho que não precisa chegar nos extremos. Normalmente, a empresa entrega ali, assim, só se ela, às vezes, uma massa falida, um síndico, aí você precisa ter um pouquinho mais de trabalho. Mas normalmente não é para ter demora, né? A gente tem casos que às vezes a empresa demora mais de 6 meses para entregar um documento, né? Mas isso às vezes por desídia, por desleixo, digamos assim, nem é por não querer entregar. Sim. Essa é a questão. Fora que esse documento tem que ser assinado pelo dono da empresa, né? É ou um responsável por ele designado. Mas que tem a procuração. Que tem a procuração. Então, assim, é um documento muito importante, né? Inclusive para fazer a prova, não só para a questão da aposentadoria especial ou para reconhecimento de período especial, mas para outros tantos fatores. É um documento muito importante, porque tem também a descrição da função que a pessoa exercia, enfim, tá tudo ali escrito, tá tudo isso. Legal. Mas voltando aqui ao caso da dona Lindalva, né? Então a gente estava falando que o fato dela ter insalubridade não quer dizer que ela tenha um período especial e que precisa do PPP, e a gente entrou no assunto do PPP, né? E nesse PPP precisa estar constando que ela não é o fato da função dela, né? Pouco importa a nomenclatura da função e tal, mas o que precisa estar constando nesse PPP para ela ter direito ao reconhecimento desse tempo como especial é de que ela está lá expostas a agentes biológicos de forma habitual e permanente. É isso que vai determinar. É isso que vai constar, né? Que ela, como agente comunitário, vê que agentes biológicos eram esses, né? Fungos, bactérias, materiais contagiantes com doenças contagiosas. Então tem uma série de coisas que precisa estar descrito ali para verificar se ela tem ou não direito ao reconhecimento dessa atividade como especial. E aí, se reconhecido, sim, ela tem direito de a revisão e de aumentar o seu tempo de contribuição e, quem sabe, até uma aposentadoria especial e ter um aumento significante na sua renda mensal. Então, só para deixar claro, no caso dela que ela já estava aposentada, pelo que eu entendi. Ela aposentou sem ser considerada esse período. Isso. Então, após a aposentadoria, passando algum tempo, ela pode rever. Desde que dentro do prazo de 10 anos, como a gente já explicou, sim, ela pode pedir a revisão para aumentar o tempo de contribuição ou ainda converter essa aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial, que em muitos casos aumenta muito, assim, chega... É significativo. Muito. Já aproveitando essa deixa, tem uma outra pessoa, o senhor Petrúcio, ele perguntou quanto tempo de serviço o soldador precisa ter para solicitar essa aposentadoria especial?
Tem uma regra como... O soldador, não só o soldador, mas como no caso aí de uma pessoa, um profissional da saúde, como outros tantos, que agora não vem, porque um monte, né? A gente tem vários profissionais que ficam da área têxtil, que fica exposto ao ruído. Tem uma série, né, de funções. Frentista. Nossa, é mesmo. Tem Você chega com o carro, já sente o cheiro, eles ficam o dia todo lá. Que não é só, né, a gente o contato, na verdade, com o benzeno, fora a periculosidade, mas o benzeno é o que é mais prejudicial, que ele é cancerígeno. Tem o risco de cair uma faísca e explodir. Sim, gente. Então tem uma série de profissões, Sim. mas o soldador é uma delas, né? Então assim como o soldador e essas outras, para ter um direito à aposentadoria especial, né, que é o que ele perguntou, né? São 25 anos de efetiva exposição a agente insalubre. No caso do soldador, é a solda, né? Sim. A solda que possui os agentes químicos que faz com que ele tenha direito a essa aposentadoria especial. Ah, mas eu não consegui, que pode ser o caso dele, eu não trabalhei 25 anos direto, ou mesmo que com interrupção, né? Sim. Não precisa ser 25 anos ininterrupto. Eu posso ter trabalhado um período de soldador, depois não, período de soldador. Esses períodos de soldador, ou uma ou outra exposição, vamos supor que ele trabalhou numa tecelagem exposto ao ruído, depois foi soldador. Esses 3 períodos, vamos supor, ele conseguiu 25 anos. Ok, eu consigo aposentadoria especial até 12/11/2019, né? Mesmo agora também, só que muda o cálculo. A gente está falando que ser mais benéfico. A aposentadoria especial, para o pessoal aí de casa, ela continua existindo, né? Porém, ela já não é tão mais procurada e benéfica como era antes da reforma. Então, mas voltando, mas se eu não conseguir esses 25 anos, perco tudo? Não. Então, eu posso pegar esses períodos, vamos supor que sejam 10 anos, 15 anos. Eu posso pegar esse período e converter ele para o período comum, e aí que tem esse acréscimo, né, para os homens de 40% e para as mulheres de 20%. Então, nesse caso, ele consegue aumentar o seu tempo de contribuição. E aí sim, nesse caso de conversão, aí eu teria que parar até 12/11/2019, porque após a reforma não é mais possível converter. Para os períodos trabalhados antes, sim, a pessoa não perde. Sim. Mesmo que ela venha pedir aposentadoria agora, né? Mas para aquelas pessoas que trabalhou exposto por exemplo, o soldador, que ele trabalhou e ele não consegue mais converter, ele tem que completar os 25. Entendi. Então, se até lá, 2019, ele tinha X e aí ele não consegue se aposentar lá ainda, aí ele vem e continua trabalhando. Ele chega hoje, como é que funciona? Ele precisa ter os 25 anos, mas igual. Aí ele converte antes de 2019 e soma com o restante. Pode ser. Se for mais benéfico, sim. Aí teria que fazer o cálculo, ver o que está sendo mais benéfico. Porque a aposentadoria especial não é mais tão vantajosa. O cálculo dela já não é mais tão vantajoso. Entendi. Então precisa verificar. Vale a pena eu converter ou somar? Trabalhei especial, vamos supor que antes da reforma ele trabalhou 24 anos. Falta um. Falta um para ele completar os 25. Sim. E aí, então, ele trabalha para completar os 25, ok. Só que aí tem uma idade mínima agora. E no tempo de contribuição, não. Então, se eu conseguir, eu somo 24, se eu colocar 40%, vai dar em torno aí de 34 anos. Mais ou menos. E aí, se eu somo mais esse um ano, convertendo também, eu tenho 35. E ele consegue fazer o E aí, claro que tem uma regra de transição, tal, que não dá para falar aqui, mas ele vai conseguir, talvez, alcançar mais rápido a aposentadoria por tempo de contribuição do que a especial. Entendi.
Perfeito. Nossa. Entendeu? Diferente. Então, no caso dele, só para voltar aqui no caso do seu Petrúcio, do caso do seu Petrúcio, precisa saber exatamente quanto tempo ele trabalhou de soldador. Né? Para saber. Poder ter o período todo. Para saber, já Legal. posso me aposentar? Não posso? Sim. Tem direito à aposentadoria especial por tempo de contribuição? Legal. Vamos lá para a quarta, Ana? Vamos escolher uma outra aqui. Ó, por exemplo, isso aqui é muito interessante, da senhora Kátia. Eu tenho 46... Minha xará. Sua xará. E com você também, tá? Eu tenho 46 anos e 24 de contribuição, mas vi que em 1996 a 2002 a empresa não contribuiu. O que eu devo fazer? No sentido de, provavelmente, de se aposentar ainda. Ela tem quanto? 24 de contribuição e 46 anos. Tá nova, né? Tá nova. O direito previdenciário para aposentadoria é uma pessoa jovem, digamos Não, assim, né? até hoje é jovem, pare. É jovem. E tá com um número pequeno de contribuição, né? Então, pode ser que ela alcance... Nesse caso, não. Eu acho que ela consegue alcançar o tempo de contribuição, mas é bem provável que ela vai se aposentar próximo... É uma mulher, né? A Kátia. É a Kátia. Ela vai se aposentar próximo de 62 anos, tá? Entendi. Já adiantando. Por quê? Por causa da idade dela e por causa que ela tem 24 anos, então o mínimo seria 30, né? Aí entra numa regra de transição, precisa a maioria dela ter idade mínima, então provavelmente ela vai se aposentar aí aos 57 anos ou 62, depender aí dos cálculos. Só uma dúvida ficou aqui, ela também está nessa pergunta, ela fala aqui que a empresa, ela não contribuiu nesse, assim, pelo que eu entendi, ela está trabalhando ainda, mas a empresa não contribuiu nesse período de 96 Sim. a 2002. Sim, eu não sei se está dentro desse cálculo que ela está falando pra gente, porque ela não esclarece, de se esse 24 anos já está incluso esse período não recolhido pela empresa ou não, mas né, por isso que eu quis esclarecer com relação ao tempo. Esse período que ela é empregada, mesmo que a empresa não faça o recolhimento e a obrigação é da empresa, né, e não do empregado, é do empregador e não do empregado, ela não pode ser prejudicada por isso. Então, esse período ele deve ser computado pelo INSS para o tempo de contribuição dela. Então, se esses 24 anos, mas eu acho que não, esses 24 anos ela deve estar computando, até pela idade dela, Ela deve estar somando tudo. deve estar somando, Mas vamos supor que não tivesse, né? Esse tempo ele ia sim ser computado no tempo de contribuição, porque, repito, a obrigação do recolhimento é do empregador e não do empregado. Então, por isso que é importante guardar a carteira de trabalho. Sim. Aí que nesse caso vai fazer a Sim, diferença. vamos supor que em muitos casos a empresa faz lá a anotação na carteira de trabalho, mas não comunica o INSS. Ou mesmo não recolhe, né? Tem vários casos. Vai descontando, mas Vai não tá... descontando, mas não recolhe. Então não avisa lá no INSS, olha, essa pessoa trabalha para mim, recebe X, contribui assim, né? E não vai constar. Então ela tendo esse documento, inclusive, que às vezes não, na maioria das vezes, não só tem o registro, mas as folhinhas lá atrás, elas são muito importantes, as folhinhas lá atrás, porque tem lá os salários, as alterações de função, as alterações de salário. Por vezes, não consta no INSS, por vezes, os trabalhos temporários. E aí essas anotações de trabalhos temporários são feitos também lá atrás dessa carteira, às vezes não fica ali naquela Isso faz diferença na hora de fazer o cálculo, né? Nossa, às vezes a pessoa está precisando de 5, 6 meses ali e tá lá Tá no final da carteira. Tá no final da carteira. Que interessante. E a questão de oscilar os valores do salário também altera a contribuição? Altera, no caso, Altera lá no no cálculo, final? opa! E o valor que ela vai receber também? Isso, porque, por exemplo, vamos supor nesse caso, é muito importante essa sua questão. Nesse caso, a empresa não fez recolhimento, certo? Certo. E a pessoa recebia R$2.000 por mês, nesse período, vamos pôr assim. Aí eu provo que eu trabalhei nesse período. Ok.
ok, o INSS fala, vou computar. Só que se você não provar qual era o seu salário, ele vai jogar salário mínimo. E aí, ele jogando o salário mínimo, o seu benefício é reduzido. Então, nós temos várias revisões que a empresa não recolheu. O INSS, olha, ele não recolheu, eu reconheço, mas joga salário mínimo. Aí teria que o segurado provar, e se prova com as alterações salariais, provar, não, meu valor não era um salário mínimo, eu recebi 2.000. Sim. Então, esse valor deve ser computado no cálculo, porque veja, se você lançar R$2.000 de valor e lançar um salário mínimo, né? É só o dobro. Dobro. E aí aqui entra aquela questão, nossa, mas meu vizinho ele recebe X, ele trabalhou junto comigo. Pois Aí vai ver, pode ser essa a diferença. Pode estar nessa diferença aí. Interessante. Então nós temos, assim, o INSS comete muitos erros, né? Então, eu diria que a maioria dos benefícios são passíveis de revisão. Deixa eu falar assim, doutora, uma pergunta minha. Você já tem uma ideia mais ou menos de quantas, assim, vamos supor, de cada 100, vamos falar em termos percentual, assim, pela sua experiência, o que você me diria de cada 100 aposentadorias que se consegue? Você tem uma ideia mais ou menos que se pode... Nossa, vamos falar de 10, né? Vamos falar de 10, 10. Porque senão eu vou falar um número muito alto. Vamos falar de 10. De 10, eu posso dizer que, vamos pôr uns 80%? 8 é passível do INSS ter cometido erro. Uau. É um valor enorme. Uau. Por quê? Não são erros, às vezes. Às vezes ele não reconhece um direito porque é o entendento dele. Sim. Né? Mas pode ser que na justiça tenha outro entendimento. Então, pessoal, só para chegar nesse cálculo aí que a senhora falou, eu fiz assim, 10 para 8, eu tenho 80%. É 80%. Eu posso chegar então, por isso que eu falei, 80%. de 100, a gente teria 80 benefícios para ser dado. Por isso que eu falei, vamos ficar no 10. Eu posso dizer que 80% poderia ser passivo de uma revisão. De uma revisão. Bacana. De uma revisão. Por exemplo, nós temos o caso assim que a gente fala que ele não errou, é o entendimento dele, que é da atividade concomitante. O que é isso? Por exemplo, enfermeiras, professoras, vigilantes, pessoas que conseguem trabalhar até pelo seu turno, né, se é a sua carga horária, elas conseguem trabalhar em mais de um emprego, em mais de um local, né, de uma empresa, ao mesmo tempo. Okay. Então, o professor normalmente acontece isso. O médico, o enfermeiro, né, acontece isso. Então, nesses casos que a gente chama de atividades concomitantes ou múltiplas atividades, né, o INSS, o que ele faz? Ele pega o valor, o salário de uma atividade, que ela chama de principal, né, calcula lá o benefício com base só na remuneração de um emprego e tem uma porcentagem, um cálculo bem pequenininho da outra atividade. Então, ele não reflete aquilo que ele realmente contribuiu. Em outras palavras, vamos supor que a pessoa trabalha no mesmo emprego e ganha R$4.000, ok? Ele vai contribuir R$4.000 e vai ser considerado para ele no cálculo os R$4.000. Okay. Agora, vamos supor que essa pessoa que trabalhou em 2 empregos, uma enfermeira, ela ganha R$2.000 num e ganha R$2.000 no outro. Ela não vai ter o mesmo valor do benefício que esse ganha R$4.000. E qual a diferença se ela está recolhendo R$4.000 nos dois? Entendeu? E aí, o que o INSS considera? Ele considera R$2.000 e mais um percentualzinho do outro. E aí, ele é diferente daquela pessoa. Recolheram o mesmo valor, mas vão receber benefícios distintos, o que é uma injustiça. Sim. Né? Mas é possível uma revisão judicial, essa. Né? O INSS, de fato, não reconhece. Então, ele vai conceder seu benefício a menor. Então, só para frisar bem para o pessoal que está ouvindo, então, essas pessoas que trabalham em 2 empregos, concomitantes que a senhora falou, esses dois, é passível ter erro nesse meio aí. Bem... Eu diria que, nesses casos, 99% o INSS concedeu de forma menor. É bem diferente. Indevida. Então, essas pessoas têm que, quanto antes, correr atrás. Tem decadência também? Tem decadência. Também. Toda revisão que envolve o ato de concessão, e eu diria que a maioria, sim, precisa estar
atenta ao prazo de 10 anos. Gente do céu, deve ter muita gente perdida aí no meio. Então na verdade, essa revisão, inclusive, tá para ser pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, né? Mas, assim, a jurisprudência vem se pacificando, né? No sentido de que realmente é uma injustiça, precisa ter a gente chama de isonomia, né? Entendi. Porque está tendo uma disparidade. Olha, eu recolho o mesmo tanto, só o motivo de eu trabalhar em 2 empregos, que já é mais sacrificante, digamos assim, desgastante. Você tem que se locomover. Não, e uma carga horária, assim. Fantástica. E você ter esse prejuízo não faz sentido, né? Sim. Não faz sentido essa... Se fosse ver, essa pessoa deveria até ganhar até mais, né? É. Vamos dizer assim. Isso, não faz sentido. Então, para quem está aí de casa, né, e tem aí trabalho e atividades concomitantes, recebido de 2 lugares ao mesmo tempo, é possível aí uma revisão do seu benefício. Tem uma pergunta aqui, doutora, pra gente poder acelerar um pouquinho, porque senão a gente vai ficar aqui até... Mas tá uma delícia. Tá gostoso, né? Ficar aqui até amanhã, tranquilamente. Tem uma pergunta que eu achei muito interessante, que me tocou bastante. Seu José, ele pergunta: boa noite, tenho 57 anos e fiquei afastado por 17 anos. Esse tempo conta para minha aposentadoria por tempo de serviço, eu peço que é tempo de contribuição? É uma pergunta bem interessante que eu vejo que muita gente afastado por auxílio-doença, afastado por algum acidente. É muito bom. O auxílio-maternidade. Só pergunta. Só pergunta. Ó, é assim. Do seu José, né? Seu José. O seu José. Conta. Ou melhor, depende. Né? Por quê? E aí depende, falou, nossa, danou-se. Por quê? É assim, esse período que ele esteve afastado, a legislação fala que esse período pode ser contado desde que intercalado entre contribuições. O que isso quer dizer? Quer dizer assim, que quando ele se afastou, é porque ele devia ter contribuições aqui atrás, certo? Quando ele retorna, acaba o afastamento, digamos assim, cessa o afastamento, ele precisa de uma contribuição, uma única contribuição. E aí esse período entra para o cálculo. E você falou tempo de serviço e corrigiu o tempo de contribuição, mas é normal, o tempo de serviço, né, era comumente chamado. Então ele mudou, mas as pessoas ainda continuam, não tem assim um erro, né? Então ele é tempo de serviço. Então, vamos supor, ele contribuiu lá em dezembro de 1999, dezembro, e aí em 2000 ele ficou afastado até 2017. Cessou em 2017, em junho de 2017, em julho ele tem que contribuir? Não precisa, veja que eu não falei imediatamente. Ele precisa ter uma única contribuição após, não precisa ser imediatamente. Mas doutora, eu não contribuí, não tem prazo. Não precisa ter, não é imediatamente, é após. E esse após, a lei não diz. Qual é esse após? Não, então, não tem problema. 2 meses, Isso tanto para a carência, porque no caso da aposentadoria por idade se fala em carência, né? Então, tanto para a carência como o tempo de contribuição, porque esse termo existe, há uma diferenciação desses 2 termos, então ele pode ser contado. Então tem muita gente aí talvez vai assistir a gente e fala assim, nossa, fica aquele período lá parado, não afastado. Não fica, ele não é perdido. E deixa eu falar, o INSS, muitas vezes ele reconhece imediatamente esse período, ou às vezes tem que dar uma brigadinha com ele? Por vezes, eu diria que na maioria das vezes precisa. Vai brigar com ele. Precisa. Então, se o segurado for lá e na agência do INSS conversar com alguém, pode ser que esse período não seja reconhecido, por exemplo? Pode. Olha que loucura. Sobretudo para aposentadoria por idade, porque o INSS não reconhece como tempo de carência. São 17 anos, né? Mas pode ser 2 anos, 1 ano, 3 anos, qualquer período. Ele vai fazer diferença. E pode ser afastado por aposentadoria por invalidez, porque veja, a aposentadoria por invalidez, ela não é definitiva. Então o INSS, no pente fino que teve aí, e vai ter de novo, ele cessou várias aposentadorias por invalidez. Então, esse período em que a pessoa ficou afastada, ele também conta. Interessante. Mesmo que
Eles tiram esse período deles, aquele período que ele fica falando, vai contar. Vai contar. E pode ser até uma nova aposentadoria para ele. Exato, pode ser, a gente teve vários casos nesse pente fino, ok, ela não tem direito mais à aposentadoria por invalidez e não vamos nem brigar mais pela aposentadoria por invalidez, né? Por quê? Porque ela tinha que passar por perícia, comprovar que ainda estava incapacitado, vamos verificar se ela já não tem direito à aposentadoria por idade ou por tempo de contribuição. Ok, vamos. E nós fizemos isso em vários casos. Então vamos supor, Dona Maria hoje tem aí 59 anos. Ela era costureira, perdeu o movimento das mãos por conta de um acidente, ficou afastada. Ela tinha um pouco de contribuição. Esse período contaria para ela e para ela estar com esse afastamento, voltaria e já conseguiria se aposentar por conta da idade. Se cumprir os requisitos, no caso hoje, 2021, né, a idade de 61 anos, e ela somando tudo isso, ela consiga ter 15 anos, né, entre afastamento e contribuição, sim, ela é possível. E, inclusive, o auxílio maternidade também entra? O maternidade, ele não conta, porque ele na verdade, ele é considerado, normalmente ele, como é que eu posso dizer? Ele é quando a pessoa está com vínculo, né? Sim. Está com vínculo empregatício. É, um afastamento da empresa. Entendi. Mas no caso de contribuinte individual ou facultativo, ele pode ser contado. No empregado, normalmente ele está ali dentro, né, daquele... E normalmente já se conta esse período. Né? Tem uma certa dificuldade no facultativo e no contribuinte individual. No empregado, quando a pessoa é empregada, né, ela já conta, normalmente. Entendi. Eu lembrei de uma cliente que eu conversei com ela, se não me engano, hoje. E eu vou ler o relato que ela mandou pra gente, que é muito interessante. Eu já conversei com a doutora Kátia, né? A gente já discutiu sobre esse assunto. Mas assim, eu acho que é muito válido, porque tem muita gente hoje na pandemia passando por isso e a gente sabe que não tá fácil pra ninguém, né? Uhum. Então eu vou ler aqui e ela vai discutir isso com a gente. Olha só. Bom dia, doutora. Preciso muito de uma orientação. Meu filho tem 36 anos, portador de uma doença neurológica e mora comigo, depende de mim. Eu recebo um salário mínimo do governo e passamos por dificuldades. Gostaria de saber se posso aposentar meu filho. Meu dinheiro é muito pouco e agora estamos precisando de ajuda. Moro em uma casa emprestada por uma fundação cultural e ecológica. Mas agora precisamos sair porque a fundação faliu. A fundação faliu e a casa será demolida. Estou precisando muito que meu filho seja aposentado para que possamos alugar uma casa e viver realmente com dignidade. Por favor, a senhora poderia conseguir me ajudar com uma aposentadoria ou um auxílio? É uma pergunta pesada, né? Difícil. Porque muitas pessoas hoje estão, se não igual, às vezes pior, Sim. né? E aí eu disse assim, nesse caso, eu entendo que sim. A gente não fala em uma aposentadoria, né? Que não é um termo técnico, mas sim num amparo assistencial. E por que a gente não fala em aposentadoria? Porque a aposentadoria, ela subentende, é um benefício previdenciário. E quando a gente fala, toda vez que a gente fala em previdência, subentende que precisa ter uma contribuição. Então precisa ter uma contrapartida. Então eu recolho para ter um benefício. Como um seguro de vida, você só vai ter se você pagar, né? E na previdência é a mesma coisa. Eu preciso recolher para ter direito a algum benefício. Só que nós temos tanto o benefício previdenciário como o assistencial. E como o próprio nome já diz, é uma assistência que o governo dá para aquela pessoa. Só que a pessoa ela precisa ter necessitada e precisa cumprir os requisitos. Então nós temos um benefício assistencial ao idoso e o benefício assistencial ao deficiente. O pessoal chama muito de LOAS, né? Ou de BPC. Né, de benefício de prestação continuada. Então vocês vão ouvir esse termo que nada mais é do que um benefício assistencial que o governo tem para as pessoas que dele necessitam. E no caso aqui dessa senhora que está com filho deficiente, eu entendo que dá para, né, é possível a concessão de um benefício assistencial. Né? Por quê? Porque primeiro que ele vai precisar comprovar a deficiência, Sim, né? Claro. E desde que comprovada a deficiência, é possível a concessão desse benefício, porque vamos supor que more só ela e o filho.
Ela disse que recebe um benefício já do governo no valor de um salário mínimo. E esse benefício, ele não conta. Veja, esse benefício que ele recebe do governo, ela não entra na renda per capita. O que é isso? Para o benefício tanto do amparo ao idoso como ao amparo ao deficiente, a lei fala de renda per capita. O que é a renda per capita? É a soma, você soma o valor de renda de todos os familiares que compõem o núcleo familiar, que mora ali sobre o mesmo teto, e esse valor é dividido entre as pessoas. Então, se são 4 pessoas, soma o valor das 4 pessoas e divide por 4. Sim, isso, né? Se não for benefício. Aí a gente tem a renda per capita, ou seja, a renda por cabeça. É isso que quer dizer o renda per capita. E aí a renda por cabeça não pode ser superior a meio salário mínimo. Sim. Certo? Alguns entendem que 1/4. Mas a gente vai falar de meio salário mínimo. Então, vamos supor que mesmo nesse caso, que se fosse considerado a renda de R$ 1.100, que é o salário mínimo de hoje, não estaria ultrapassando o meio salário mínimo. Mas nesse caso, essa renda de 1.100 sequer conta como renda. Então, qual seria a renda dessa família? 0, porque ela já recebe um benefício. Sim. E esse benefício, quando ele é recebido do governo, ele não conta. Vamos supor, e é muito interessante esse caso, vamos supor que existe 2 idosos dentro de uma casa, né? Um deles não tem renda, eles não têm renda, não contribuíram, não conseguiram aposentadoria, e os dois têm mais de 65 anos de idade. Então, um foi lá e conseguiu o benefício amparo ao idoso, no valor de R$ 1.100. E só tem aquela renda para sobreviver, né? Vamos fazer diferente. Um homem tem 65 e a mulher tem 64. Até porque para ser considerado idoso tem que ter 65 anos, né? Isso. E aí ele consegue, ele fez 65, vai lá e pede o benefício assistencial e ele é concedido. Aí a esposa dele, né, passado um ano, também completa 65 anos. Ela também pode ir lá no INSS e pedir esse amparo ao idoso. Porque esse benefício que o esposo recebe não vai entrar no cálculo. Então, eles conseguem receber 2 benefícios. Claro que tem que, moram só os 2, não tem renda, ou a renda que tem é muito pequena. Pra comprar remédio. Isso, às vezes faz um bico ou outro ali, né? Só Deus sabe como. Então é possível, né? Desde que faça uma análise, é possível, que muita gente não sabe disso, né? Assim como essa senhora. Sim. Então, é possível, sim, para ela conceder esse benefício para o filho dela, que vai passar a receber também um salário mínimo. Muito legal. E a gente fala, né, da aposentadoria, que faz os cálculos através da contribuição. E como que o INSS faz o cálculo para chegar no valor? Não, é o valor de salário mínimo. É um salário mínimo? É um salário mínimo. Isso é determinação legal. É o valor de um salário mínimo. Entendi. Nem mais, nem menos. Legal. Muito bom. Doutor, acho que estamos chegando quase ao fim, mas tem uma pergunta também muito legal aqui, que eu quero finalizar com ela, porque eu acho que vai mexer com bastante gente que está nos assistindo aí. Então eu vou falar para a Aninha falar, que é a 9, eu achei muito legal. Da senhora Helena? Isso. É muito interessante mesmo. Ela mandou assim, ó. Quem morou em fazenda e naquele tempo o patrão não registrava, como que vai fazer hoje? Tenho 8 anos que morei e trabalhei nessa fazenda e mais 14 anos de contribuição. Posso listar uma aposentadoria? Desde já agradeço. Essa pergunta, na verdade, ela está um pouco incompleta. E aí eu teria que fazer várias perguntas para ela, para poder responder, né? Que tem porque assim, aqui. Exato, porque assim, eu preciso saber se ela era empregada rural, né? Ou seja, ela trabalhava, recebia salário, tinha horário. Sim. Ou se ela era, por exemplo, uma parceira, digamos assim, que muitas vezes, pessoas nesse período antigamente, mas até hoje também, mas mais antigamente. Então, tinha lá o proprietário da fazenda e ele tinha várias casinhas. Em cada casinha dessa morava uma família, um núcleo, né? Um núcleo familiar.
E esse núcleo, ele tinha um pedaço ali da terra para ele produzir. E aí, a gente vê muito falar em porcentagem, então ele produzia, às vezes, café, milho, algodão, enfim. E aí ele retirava parte ele podia vender, parte ele dava pro fazendeiro, ou ele arrendava. Então, assim, precisa saber, porque são coisas distintas. Entendi. Né? Do empregado, precisa o patrão reconhecer, né? Precisa ali ter a anotação da carteira, às vezes precisa mover uma reclamação trabalhista. Nesse caso do trabalhador, que a gente chama de trabalhador rural, né? Do segurado especial, ele até 1991 ele pode ser computado sem contribuição, sem que haja contribuição, desde que comprove que ele exerceu atividade rural, né, em economia familiar, que é isso aqui que eu falei. Ele tinha um pedacinho de terra, não precisa ser do patrão, às vezes dele mesmo. Sim. Ele tinha um pedaço de terra, seja arrendado, enfim. Ou proprietário, ele tinha um pedaço de terra, produzia, e aquela produção era para consumo próprio e também para venda, para sustento da família. Então, é possível. E somar as contribuições que ela já tem. Sim. E se ela atingir os requisitos para aposentadoria por tempo de contribuição ou aposentadoria por idade, sim, ela pode se aposentar. Então, mas ficou faltando, assim, o que ela é de verdade, né? E é uma coisa que a gente recebe muito essa questão, né? Porque, não sei se vocês já conhecem, mas a Kátia, né, a doutora Kátia, ela é conhecida em Minas, em Mato Grosso. Esses tempos mesmo, acho que a maior parte dos contratos que a gente está tendo aqui é desse pessoal rural, né? Que vem de muito longe. Eu até queria entrar nessa questão daqui a pouco, mas vamos aos poucos aqui. Mas nessa parte, vamos supor que a senhora Lena, ela não é a pessoa que cultivava, ela é filha da pessoa. Como é que faz? E se o pai dela falece? Ela, na verdade, precisa comprovar que ela também trabalhou. Antigamente, e é aceito, né? Hoje o trabalho só a partir dos 16, correto? Sim. Mas antigamente não. A realidade da época era de que crianças, às vezes com 7 anos, 8 anos de idade, já estavam na lavoura. Então, hoje nesse tempo a gente já consegue Já consegue. Se ele conseguir comprovar que desde os 7, 8 anos de idade, né, 12, enfim, ele já trabalhava, é possível esse cômputo, né? Porque é a realidade fática da época. Não é que estão criando. Era verdade. As crianças faziam lá um período escolar e depois tinha que trabalhar, ajudar os pais. Então, o pai era o mantenedor, digamos assim, ali da casa, tal, que fechava o contrato com o fazendeiro, tudo. Mas a família inteira trabalhava a esposa e quantos filhos tivessem. Sim. Então, por isso que fala em economia familiar, porque todo mundo trabalhava. Então, se conseguir provar, meu pai trabalhava, eu era filho, eu também trabalhava, né? É possível. Aí tem uma série de documentos, né? Que aí que a gente vai ficar... Vai estender, mas tem uma série de documentos que é possível. Às vezes em nome do pai, da mãe, que é possível comprovar que essa época ele trabalhou, com testemunhas. Né? Seria até legal, né, que o nosso público agora também está sendo mais longe, né? Se vocês quiserem, a gente pode fazer um vídeo especialmente para isso. É só o pessoal comentar, o pessoal já comentar e falar. Sim, eu tá quero. Eu quero, a gente vai falar. Com Faz certeza. pra gente. E E a gente pode comentar qual é a documentação, porque de repente você quer. Então já vai providenciando, já chama a doutora, já chama o seu advogado, seu vizinho aí, né, ó. Cuidado com o vizinho. E aí já faz. Isso é muito, muito interessante. Doutora, é assim, ó. Dá pra falar mais. Tinha mais perguntas pra fazer, mas acho que vai ficar muito extenso. E aí o que a gente vai fazer? Vamos voltar de novo. Vamos marcar uma outra oportunidade, com essas perguntas, foi muito legal, porque é a vida como ela é aqui. Tá se mostrando o que... Na verdade, acho que vocês trouxeram exemplos realmente práticos, reais, né? Exatamente. Exemplos reais. É o povo, né? A dúvida que não tem. Eu digo que acho que vejam hoje... que para a maioria delas tem solução, né? Precisa só analisar, avaliar, procure um advogado, um especialista na área, né?
Por quê? Porque, às vezes, num caso que você pensa que já não tem solução, pode ter. Pode ter solução. Muito legal. Foi muito válido, viu, doutora? E não pensar também que as novas regras vão atrapalhar, né? Porque, na verdade, a gente consegue trabalhar, consegue colocar o caso da pessoa ali e conseguir... Sim, esse é o nosso... É a nossa função, digamos. Como é que é? O seu direito é nosso dever, né? Tá mais ou menos nessa linha, né? Isso. Legal. Doutora, eu vou agradecer a senhora, muito legal esse bate-papo, foi muito show de bola. Vamos voltar mais com esse enquetezinho aqui, que foi muito show. Muito legal. Né? A Aninha aqui ajudou bastante também. E fala pro pessoal que está assistindo em casa aí, gente, comenta aí, curta. Né? Se está vendo isso no YouTube, vai se inscrever no nosso canal. Se está vendo nas redes sociais, curta e comente. Compartilhe, chame os amigos, que é muito legal. É um material muito rico. Que talvez ela está tirando a dúvida de um amigo, de um colega, do pai, da mãe, do vizinho, enfim. Então, conto com vocês aí, né? E comente mesmo. Se tiver alguma dúvida, põe embaixo aí no texto. Até se você se identificou. Isso, identificou, fala, comente o seu caso, porque a gente traz aqui também pauta. E a doutora pode estar dando uma luz aí para vocês, um caminho legal a ser seguido, tá bom, gente? Agradeço mais uma vez, doutora. Parabéns. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Tamo junto sempre e o que precisar, a doutora está à disposição. Valeu? Obrigada. Um abraço, gente.